Quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. Estamos de volta aqui com mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem. Temos muitos assuntos. É o que não falta, né? Todos vocês sabem disso. Mas, cada dia que passa, nós vamos ficando mais surpresos como as coisas vão caminhando, como as coisas vão acontecendo. Parece que cada dia que passa, a pouca vergonha toma conta da sociedade brasileira, a falta de humanidade virou hábito, e nós estamos engolindo tudo isto a seco. E até onde isso vai parar? É a pergunta que todo mundo faz. Não é possível imaginar que uma situação dessa acabe terminando de uma forma pacífica, tranquila, todo mundo em paz, brindando, né? Comemorando a amizade, a harmonia nesse governo do amor. É impossível imaginar isso. Por quê? A decisão do ministro Moraes, de autorizar Jair Messias Bolsonaro a ser levado ao hospital DF Starley em Brasília, coisa que ocorreu hoje pela manhã, né? Foi apresentada pela imprensa consorciada como um gesto de normalidade institucional. Mas o contexto em que ela ocorre desmonta qualquer tentativa de tratá-la como um ato de humanidade, muito pelo contrário. Ou de prudência, que também não ocorreu. Quando a saúde de um ex-chefe de Estado, para nós ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, se encontra fragilizado ou fragilizada, após cirurgias, internações recorrentes e de um histórico clínico conhecido, não deveria caber a um ministro da mais alta corte do país a função de decidir se concede ou não concede permissão para a transferência de um prisioneiro para o hospital, seja ele quem for, não somente Jair Messias Bolsonaro. Ele deveria se lembrar do Clezão, que pediram misericórdia por ele e não foram atendidos. Isso é muito claro. Esta decisão que foi tomada foi um ato nada humanitário, muito pelo contrário. Ele cumpriu sim com os protocolos, só que os protocolos, quem acelera ou desacelera é o próprio ministro. Eu vou cumprir, só que não hoje, vou deixar para amanhã de manhã, ou quem sabe amanhã na hora do almoço, né? Ignorando a preservação da vida, ignorando a saúde já fragilizada de Jair Bolsonaro, e agindo como se isso fosse um favor administrativo e não um princípio inegociável. O que se viu até agora não foi apenas rigor judicial, mas uma frieza que beira a indiferença. Autorizar 3 exames de tomografia, ressonância magnética e eletroencefalograma não equivale a fazer exame de sangue, exame de fezes. Autorizar a fazer esses exames, a garantir segurança médica, acompanhamento contínuo ou condições adequadas para a preservação da integridade física de Jair Bolsonaro, é obrigação. Até porque o ministro Moraes de medicina não entende nada. Mas para ele pouco importa. Muito pelo contrário, o episódio expõe aí uma lógica perversa. A saúde deixa de ser tratada como prioridade humana e passa a ser enquadrada como uma variável controlável dentro de um processo político judicial marcado por animosidades e personalização do poder. Então, a crítica central não está na legalidade formal do ato, mas na sua essência. Em qualquer democracia madura, a condição clínica de um ex-presidente jamais seria reduzida a despachos secos e autorizações mínimas. Especialmente quando existe risco real à saúde.
Então, o comportamento de Moraes transmite a sensação de que não há empenho algum em assegurar garantias mínimas de bem-estar, como que se a deteriorização física fosse apenas aí um detalhe secundário, tolerável dentro do embate que já extrapolou os limites do jurídico e avançou perigosamente para o terreno da desumanização. Não se trata de afirmar de forma leviana uma intenção explícita de eliminar fisicamente Jair Messias Bolsonaro. Não é isto. Hã? Se é que vocês me entendem. Mas a sucessão de decisões duras, combinada à ausência de sensibilidade diante um quadro médico delicado, constrói uma narrativa inquietante, a de que a preservação da vida não ocupa lugar central nas preocupações do ministro. Quando o Estado demonstra tão pouca disposição em assegurar proteção física e cuidados de saúde adequadas a um adversário político, o sinal enviado à sociedade é devastador. Porque a justiça deixa de parecer imparcial e passa a ser vista como instrumento de coerção, onde o sofrimento do indivíduo é tratado como efeito colateral aceitável. Ao agir dessa maneira, Moraes não fragiliza apenas Bolsonaro, fragiliza a própria ideia de civilidade institucional. A história mostra que regimes e períodos marcados pela negação da humanidade do próximo sempre começam com pequenos gestos de indiferença, travestidos de legalismo. E é exatamente isto que torna um episódio tão grave. Não pelo que está aí tão explicitamente escrito na autorização, mas pelo que ela revela sobre a disposição ou a falta dela de proteger a vida e a dignidade humana, mesmo quando se trata de um inimigo político declarado. Fato é, meus amigos, que o crime se infiltrou nas instituições em diversas formas. Todas as instituições brasileiras estão contaminadas, né? De uma forma que nos tira qualquer boa expectativa de solução. Infelizmente. Essa conversa sobre a luta pela democracia, defesa da democracia, né? Revela apenas o seguinte: algumas autoridades querem, na verdade, manter o sistema criminoso em vigor no Brasil. Isto vai de norte a sul, leste a oeste. Nessas horas é que devemos aí cobrar os nossos parlamentares, que em teoria lá estão para representar o povo. E que o povo quer nesse momento é que a verdadeira justiça volte a reinar no Brasil, e não a tal democracia relativa. Eu sei que muitos ainda defendem alguns parlamentares, justificam atitudes de outros, né? Eu sei que muitos deles também têm medo do que possa acontecer com eles, mas eu acho que quem entra na chuva é porque vai se molhar. Se você não quer correr riscos, não se comprometa. Porque onde estão aqueles que até pouco tempo bradavam aí palavras de ordem, né? Aqueles que juravam que se o nosso presidente fosse preso, a República iria virar de ponta cabeça? Cadê essa turma? Cadê os videozinhos com fundo preto para fazer 300 milhões de views? Cadê os jornalistas sérios falando sem medo, mesmo que depois seja demitido da emissora? Onde estão os parlamentares? Verdade é que estão todos nas mesmas condições. Todos. Todos eles estão no mesmo barco que nós, porém, recebendo gordíssimos salários e mordomias, enquanto nós ficamos aqui procurando por algumas linhas de boas notícias que nunca chegam. Eles deveriam fazer o trabalho. Ah, atingimos nosso limite? Então pegue o boné e vá embora. Que limite? Limite de quê?
Eu ouvi um parlamentar aí dizendo: atingimos nosso limite. Olha, mas você atingiu o limite pela luta pró-bolsonarismo e, por outro lado, também não apresenta projeto algum, de nada. O que é que vocês aprovam para a população? Novas escolas, novos hospitais, novos métodos de ensino. O que é que vocês aprovam para a população? Nada. Vocês só ficam esperando o que? A cota parlamentar para mandar para o seu município. E lá vocês constroem um coreto no meio da praça e diz que estão trabalhando pelo município. Esse é o papel de vocês? E eu não estou aqui querendo apontar o dedo especificamente para ninguém, porque são muitos. E de todas as áreas, todos os partidos, todos os estados. Enquanto isso, o nosso presidente, que os colocou lá dentro, que colocou mais de 100 parlamentares eleitos, está lá, sozinho, trancado, lacrado, esquecido, correndo risco. E somos obrigados a ver a nossa primeira-dama chorando, tentando explicar o que não é possível ser explicado. Sendo obrigado a ver o filho Carlos totalmente abatido, tendo que explicar aquilo que não pode ser explicado. Porque não existe explicação para a falta de humanidade. Não existe explicação para psicopatia alguma. E aí eu vi um comentarista hoje pela manhã, ou ontem pela manhã, não me importa, dizendo que lá em frente à Polícia Federal tem barracas para protegerem todos os jornalistas que ali estão. E eu sei o que eles estão fazendo ali. Estão todos ali esperando para dar a notícia da morte do nosso presidente. É isso que eles estão fazendo ali. Não estão ali preocupados com a saúde do nosso presidente, como tentou dizer. Não, até a imprensa está preocupada com a forma, com a maneira como ele está sendo tratado. Mentira! Eles estão ali para darem a primeira manchete, a exclusiva. Mas Deus não vai permitir isso. Deus não permitirá que isto ocorra desta maneira como eles pensam. Porque morrer todos nós vamos. Todos nós vamos. E o que nós sempre pedimos é o quê? Chegar o nosso dia com dignidade. E não da maneira como estão tentando fazer com o nosso presidente. Isso não é possível. Não é possível imaginar que não apareça uma única voz de poder que possa falar. Nenhum outro ministro que se levante e diga e que fale. Ou tem ministro do Supremo que tem medo de ser preso. Isso não existe. Entendo que pode ter medo de outras coisas, mais poderosas por detrás. Mas, como eu disse agora há pouco, quem não quer se molhar, não entra na chuva. O que não pode é continuar as coisas como estão. Agora, saindo desse assunto, mudando um pouco, eu sempre gosto de trazer outros assuntos também, não é? Enquanto isso, o Palácio do Planalto insiste em tratar todos os problemas que surgem nas manchetes de jornais como exagero ou paranoia, tentando mostrar normalidade em nosso país, mesmo com alertas vindo do exterior, e com isto, os fatos vão se acumulando de forma desconfortável para o atual governo brasileiro. O temor interno de uma possível interferência ou ingerência de Donald Trump nos pleitos de outubro próximo, convive de maneira contraditória com uma realidade muito mais grave, que é a expansão silenciosa de organizações criminosas transnacionais ligadas à Venezuela, dentro do território brasileiro, dito por Donald Trump, sem que Brasília demonstre a mesma inquietação, o que é pior. Ao justificar a captura de Nicolás Maduro, Trump foi direto ao ponto ao associar o regime venezuelano a facções criminosas. Longe de ser apenas uma retórica política, a menção expôs um problema concreto. Porque membros dessas facções, como o Trem de Aragua venezuelano, já atuam em pelo menos 4 estados brasileiros,
integrando-se a redes locais do crime organizado e disputando o território e reforçando rotas de tráfico internacional. Ainda assim, o atual mandatário brasileiro prefere reagir com cautela diplomática, né? Como se o problema estivesse restrito ao discurso de um líder estrangeiro e não à segurança interna do país. A situação se torna ainda mais alarmante quando se observa a convergência entre o Trem de Aragua e o primeiro comando da capital. A facção venezuelana passou a desempenhar um papel estratégico na blindagem de rotas do tráfico, que interessam principalmente ao PCC, conectando a Venezuela à região amazônica e os grandes centros urbanos brasileiros. Trata-se então de uma engrenagem criminosa sofisticada, transnacional, que se fortalece justamente em ambientes de complacência estatal, fronteiras frágeis e ausência de uma política firme de enfrentamento ao crime organizado. E é nesse ponto que que a crítica ao atual governo se impõe. Porque enquanto aí o Palácio do Planalto demonstra mais preocupação com o suposto dedo de Trump em futuro pleito eleitoral no Brasil, ignora-se o avanço real imensurável de facções estrangeiras operando aqui dentro do Brasil. A incoerência é gritante, né? E teme-se a influência política externa, mas relativa-se à infiltração criminosa externa, inclusive quando essa infiltração está ligada a um regime autoritário que o próprio governo brasileiro insiste em tratar como parceiro político legítimo, que é a Venezuela. O governo do Inácio parece mais incomodado com o peso simbólico de Trump no debate público do que com o fato de organizações criminosas apontadas pelos Estados Unidos estarem se associando ao crime organizado brasileiro. Organizado de forma quase profissional, expandindo poder, armamento e controle territorial. E essa postura transmite a sensação de um Estado mais atento a retóricas ideológicas do que à proteção efetiva de seus cidadãos. O povo está largado às mínguas. Ninguém se importa com o número de crimes nas capitais, no interior, nos grandes centros, à luz do dia. Ninguém liga mais, virou hábito. Ninguém se importa com os setores, com certos grupos, arrancando famílias de seus lares, lá no Nordeste principalmente, no Norte, desapropriando famílias, sem que ninguém dê conta. No fim, o paradoxo é cruel. O Planalto tem a interferência de Trump nas urnas, mas assiste passivamente a interferência de facções estrangeiras nas ruas, nos presídios e nas rotas do narco. E essa, ao contrário de qualquer discurso político, é uma ingerência concreta, diária e letal, diante da qual o silêncio oficial se torna aí cúmplice. E para terminar, eu queria trazer um assunto aqui, que já foi notícia, mas eu quero passar a minha visão, né? Porque enquanto isso, desde 2024, no momento em que a política e a diplomacia brasileira se debatem, aí batem boca em escândalos, principalmente os domésticos, né? Porque não falta escândalo aqui no nosso país, crises econômicas e uma administração que vive à sombra de incerteza, um dos nomes mais controversos do mundo dos negócios, né, um brasileiro, aparece silenciosamente no epicentro de um dos mercados mais sensíveis da geopolítica hemisférica, o petróleo. O grupo JIF, controlado pelos irmãos batistas, tradicionalmente relacionados à JBS, e um dos conglomerados mais poderosos e investigados do Brasil, eles tornaram-se proprietários de poços de petróleo venezuelanos, num movimento que poucos brasileiros conheceram e que o governo tratou de manter sob uma cortina de sigilo diplomático de 5 anos, imposta por quem? Pelo Itamaraty. Cadê a transparência? Os dois irmãos metralhas não são os únicos a participarem dessa trama tão mal explicada, pois nos corredores sombrios do poder e do grande capital,
outro personagem aparece, né? Um personagem de interesse público, que é frequentemente deixado de lado em favor de acordos obscuros. Mas surgiu aí uma nova peça no tabuleiro geopolítico latino-americano. O que é? É o ingresso do empresário, né? Empresário Daniel Borcaro. Empresário desse jeito é fácil, né? Porque não produz, não trabalha, só sabe preparar maracutaias. Mas ele aparece no setor petrolífero da Venezuela também. Em 2024, Borcaro, que é o ex-dono do Master, que muito provavelmente vai voltar, eu acredito que o senhor Toffoli vai conseguir cancelar a falência desse banco, mas enfim. Verdade é que ele começou a aplicar cerca de 150 milhões de dólares em poços de extração de petróleo venezuelano. Num movimento que chocou os observadores não apenas pelo montante, mas pela escolha estratégica do alvo. Em um momento de crise, em um momento de instabilidade financeira e econômica, o camarada aplicar uma grana dessa em poços de petróleo na Venezuela, né? Em meio a uma nação aí mergulhada em embargos internacionais, hiperinflação, em instabilidade financeira, né? Sem contar em institucional, claro que chama atenção. E esse movimento, assim como dos irmãos batistas, que poderiam ter sido debatidos abertamente como política de Estado ou como um caso de interesse nacional, ocorreram quase que sem publicidade alguma, abafado e mantido em sigilo pelo Itamaraty. Enquanto o Brasil enfrenta crises sucessivas e debates sobre soberania, integridade das instituições e transparência, homens com acessos privilegiados, informações privilegiadas, né, em Brasília, conseguem operar em setores que deveriam ser de interesse público e soberano. Em novembro de 2025, agora há pouco, todos nós vimos Joesley Batista, por exemplo, foi recebido lá em Caracas pelo então ainda presidente Nicolás Maduro, num encontro que ultrapassou a esfera empresarial e entrou no terreno da influência política. Relatos de bastidores sugerem que ele teria tentado convencer Maduro a deixar o poder antes que uma possível intervenção americana ocorresse, sob a liderança de Donald Trump. Qual foi o papel do lobby brasileiro nesse caso? Essa é a pergunta. Como se alinhou essa visita com interesses internacionais? Por isso mesmo, a meu ver, existe sim a participação do Brasil na captura de Nicolás Maduro, como citei no vídeo de ontem, pelo menos no sentido informacional aos Estados Unidos, o que poderia justamente justificar a tremenda facilidade com que o Borra-Botas foi preso, foi capturado, mesmo que o governo brasileiro saiba dos riscos, né, de uma possível delação aí do Maduro. Mas, por tudo isto, a revelação de que os negócios envolvendo Joesley Batista e o regime de Nicolás Maduro teriam sido colocados sob sigilo pelo governo brasileiro, voltou a lançar uma sombra incômoda sobre o atual mandatário brasileiro. Não se trata apenas de uma controvérsia burocrática sobre prazos e classificações de documentos, mas de um gesto político que, no mínimo, desperta a desconfiança e um momento de extrema sensibilidade internacional. Então, está tudo muito nebuloso nessa história toda. Tudo muito confuso nessa conversa toda. Desde o dia que Donald Trump disse que esbarrou com o Inácio lá na ONU, naquele encontro de 39 segundos até hoje, todos os acontecimentos se tornaram muito nebulosos. Até quando Donald Trump disse que pintou uma química com o Inácio, e principalmente no dia em que os Estados Unidos retiraram a Magnitsky daquele ministro. Tudo muito mal explicado. Tudo muito mal aparado. Fato é que hoje os Estados Unidos entraram sim
na Venezuela, vão comandar sim o petróleo venezuelano, vão isolar sim a Venezuela da China e da Rússia. Tanto Rússia como China não terão mais acesso à Venezuela, assim como o Irã também não terá. E isso para o Donald Trump é uma vitória geopolítica expressiva, porque ele acabou isolando a América Latina dos dois eixos comunistas e ao sul dos Estados Unidos, né? A um piscar de olhos. Então foi uma vitória esmagadora sim, sensacional sim, de Donald Trump. Mas os resultados dentro do Brasil, ainda precisam ser melhor explicados. Talvez ainda vejamos aí pela frente algum acontecimento que acabe até explicando todos esses movimentos. Mas enquanto isso não acontece, nós ficamos aqui com a pulga atrás da orelha, não é isso? Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aí os likes, se inscreva no canal. Como estão dizendo por aí agora é moda, hype o vídeo, né? Clique no botãozinho abaixo aí, hype, para o vídeo se propagar. E até porque eu não tenho mais o que dizer, né? Não sai dos 195 mil e ponto final. Já mais de um ano. Parou, travou, 195 mil é o limite, né? Não me perguntem por quê, eu também não sei. Então, é onde a gente acaba sendo obrigado a pedir ajuda, pedir apoio para manter o canal vivo, porque, né, uma hora o cansaço bate. Mas por hora eu quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Terra Brasilis News.